Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 15 de dezembro de 2025. E neste momento estão a decorrer as negociações entre a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos da América, e elas estão a decorrer no território da Alemanha. Para já não temos resultados nenhuns destas negociações, mas um enviado especial de Trump, o Witkoff, referiu que houve um progresso significativo nestas negociações com a Ucrânia. Além disso, algumas fontes aqui na Alemanha referem que os Estados Unidos vão continuar a pedir aos ucranianos que abandonem o território de Donbass, que removam de lá as suas forças. E nós temos de perceber porque é que os Estados Unidos estão a insistir precisamente nestas negociações para que a Ucrânia remova as suas tropas daquela região e que termine o conflito. Mas até lá, ambos os lados têm estado nos últimos dias a tentar reforçar as suas posições nestas negociações. Por exemplo, a Rússia efetuou ataques massivos com drones e com mísseis a todo o território ucraniano, mas a própria Ucrânia também atacou de forma massiva o território da Rússia com drones. E vamos então analisar estes ataques. Nós sabemos que a Rússia atacou as infraestruturas energéticas da Ucrânia em algumas cidades e, por exemplo, na cidade de Zelenodolsk, uma central termoelétrica foi destruída, como confirmam as imagens de satélite, mas a própria Ucrânia, por exemplo, atacou uma central elétrica na cidade de Belgrad e, de acordo com as fontes aqui do local, refere-se que a Ucrânia utilizou mísseis do tipo HIMARS para este propósito. Além disso, os ataques à infraestrutura ferroviária foram efetuados. A Rússia, na cidade de Odessa, efetuou com drones do tipo Geran alguns ataques. E vemos ali algumas das explosões registadas em vídeo. Mas a própria Ucrânia também chegou a atingir um comboio de logística da Rússia que circulava pelo território da Crimeia. E tivemos então este vídeo publicado pelas forças especiais pela inteligência da Ucrânia. Além disso, já tivemos a confirmação de que a Ucrânia atingiu a base naval russa de Novorossiysk. Nós ainda não possuímos o vídeo aqui no mapa, mas existe o vídeo que mostra um submarino russo a ser atingido. Contudo, algumas fontes referem que o submarino ficou totalmente destruído, já outras, analisando o vídeo, referem que a explosão não decorreu no próprio submarino, mas sim um pouquinho ao lado, e por isso danos ligeiros apenas poderiam ter sido causados. Para já não sabemos o resultado deste ataque por parte da Ucrânia, mas ele foi efetuado com um drone naval. E eu para já não vou especular acerca dos resultados, vamos ficar à espera de notícias por parte daquela região. Agora vamos passar à situação que nós temos no terreno e analisar os avanços que temos no mapa, ou que tivemos nas últimas 24 horas, e o mais importante de tudo é que vamos tentar responder à questão de porque é que os Estados Unidos estão a insistir tanto com Zelensky para que ele retire as suas tropas, o seu exército da região de Donbass. E uma das respostas está precisamente na região de Zaporizhia. Vamos inicialmente aqui à vila de Stepnohirsk e nas últimas horas tivemos bastantes fontes a referir mais e mais avanços por parte da Rússia, não só em direção à vila de Primorsk, como também em direção às vilas que se situam na porção mais a leste, e algumas fontes até referem que várias redes densas de trincheiras e fortificações já foram conquistadas pelos russos nestes territórios aqui. Contudo, não tivemos para já provas visuais que confirmassem estes avanços por parte dos russos. Vamos agora em direção à cidade de Guliápolya. E daqui não tivemos mais nenhum avanços registados no mapa, tivemos apenas ataques efetuados pela Rússia, com bombas do tipo FAB, com alguma artilharia. Vou só mostrar este vídeo que exemplifica alguns deles e que os mostra, e portanto vemos que esta cidade está sob bombardeio intenso por parte da Rússia. Tivemos mais ataques de artilharia, como se vê aqui.
Mas ainda durante o dia de ontem tivemos a confirmação visual que os russos conquistaram totalmente a vila de Varvariivka, porque tivemos não só relatos de várias fontes, inclusivamente fontes neutras, mas também os russos publicaram um vídeo no qual mostraram como os combates por esta região estavam a decorrer. E no fim do vídeo, alguns soldados russos ergueram as suas bandeiras em alguns pontos desta vila. Já durante o dia de hoje tivemos mais algumas atualizações mais ao norte, precisamente da vila de Dobropilha e da vila de Picharny, naquela localização. Para já não tivemos confirmação destes avanços por parte da Rússia, mas eles foram referidos não só por fontes pró-russas como também por fontes neutras. E por exemplo aqui mais do norte tivemos a confirmação visual que de facto os russos conquistaram esta vila e tivemos mais uma vez um vídeo publicado pelos russos parecido ao anterior que estava a mostrar as batalhas que estavam a decorrer por aquela região. Tivemos aqui vários ataques com drones, com artilharia, até aos veículos utilizados pelas forças armadas ucranianas, mas a situação aqui é a seguinte. Nesta região aqui existe uma fortíssima linha defensiva ucraniana, que é comumente chamada de Parede de Zaporizhia. E na verdade ela vem especificamente por esta região do mapa e que contorna depois a própria cidade de Guляйполя pelo norte. Porque vamos ver que esta é a segunda linha defensiva que os ucranianos possuem nesta região. A primeira linha, como nós podemos ver, já foi aqui conquistada pelos russos na porção mais a leste e depois ela contorna a cidade de Guляйполя aqui pelo sul, continuando depois em direção à cidade de Orikhiv. E como nós podemos ver, a seguir a esta segunda, a última linha defensiva dos ucranianos nesta região, já não existem mais linhas fortes de fortificações ou de trincheiras que os ucranianos poderão utilizar para parar os avanços russos nesta região toda do mapa. E caso estes avanços por parte da Rússia se confirmem, caso eles sejam verdadeiros, então muito provavelmente a Rússia está perto, muito perto de quebrar esta linha defensiva dos ucranianos, porque assim que eles conseguirem fazer isto e assim que eles conseguirem conquistar totalmente a vila de Ternovat, aí os russos não vão encontrar quase nenhuma resistência por parte dos ucranianos até à própria cidade de Zaporizhia. E portanto nós estamos a falar de uma distância de cerca de 70 km que poderá ser percorrida pelos russos com muita mais facilidade do que aquilo que aconteceu anteriormente nas batalhas por esta região já conquistada pelas forças russas. E sobre a batalha pela cidade de Zaporizhia, eu já referi num dos vídeos aqui no canal que os russos terão vantagem nesta cidade e a sua conquista vai ser fácil por parte dos russos, porque a mesma coisa nós podemos dizer da cidade de Kherson, onde foram os ucranianos que tiveram vantagem na sua reconquista. E portanto, caso os russos de facto tenham quebrado esta parede de Zaporizhia, uma fortíssima linha defensiva ucraniana nesta região, então os russos terão liberdade para avançar e conquistar totalmente estes territórios e, o mais importante, uma das maiores cidades ucranianas, que é a própria cidade de Zaporizhia. E esta é a resposta à questão que eu fiz no início do vídeo. Porquê é que os Estados Unidos estão com tanta pressa? Porquê é que eles estão a insistir tanto com Zelensky para chegar logo a um acordo de paz? E a resposta está precisamente aqui. Agora vamos continuar e vamos avançar ao longo da linha da frente em direção à cidade de Pokrovsk e à cidade de Mirnograd. E por exemplo aqui do Mirnograd tivemos vários ajustes no mapa, para já não confirmados, mas a favor das forças russas. Algumas fontes referiram que o cerco a Mirnograd está cada vez a ficar mais e mais apertado e, claro, obviamente já poderemos dizer que se trata apenas de uma questão de horas ou de dias até esta cidade ficar totalmente limpa pelos russos. Além disso, aqui mais do norte tivemos um vídeo publicado por algumas fontes pró-ucranianas a mostrar como um grupo militar ucraniano, formado por alguns soldados que estavam a utilizar este tanque, estavam a atacar algumas das posições russas. Nós poderemos ver aqui alguns excertos deste vídeo que mostram o ataque efetuado pelos ucranianos e, por exemplo, esta localização pode ser facilmente geolocalizada no mapa. Tivemos não só ataques ucranianos em direção
àqueles edifícios, àquelas construções, mas também a estes prédios. E este vídeo localizou-se exatamente nesta porção do mapa. E o que este vídeo mostra basicamente é que houve um contra-ataque ucraniano utilizando aquele veículo armado partindo da vila de Grishny, seguindo a estrada que aqui se situa. O tanque ucraniano parou naquela região e começou a atacar as posições russas e com base neste vídeo nós ajustámos todos estes territórios a favor das forças russas e portanto as próprias fontes pró-ucranianas provaram que de facto esta região toda está sob controlo das forças armadas da Rússia. Além disso, os ataques à vila de Grishny com bombas do tipo FA prosseguem por parte das forças da Rússia. Temos aqui alguns vídeos publicados. Mas vamos prosseguir e agora vamos em direção à cidade de Konstantinivka. E daqui também tivemos mais alguns ajustes, baseados em relatos de várias fontes que referem avanços por parte da Rússia nestes eixos aqui. Mas para já não temos qualquer confirmação visual disso. Mas um facto importante desta região toda que nós temos de ver é que existe uma estrada que liga a cidade de Pokrovsk com a cidade de Konstantinivka, que passa exatamente nesta localização do mapa, mas que depois prossegue mais a fundo e que vai em direção à cidade de Bakhmut e depois vai em direção à cidade de Sokolohirsk. Nós temos de perceber que caso os russos consigam conquistar mais alguma porção da cidade de Konstantinivka, vão poder reconstruir esta estrada e vão poder prepará-la para melhorarem bastante toda a logística dos russos na sua operação para conquistar o que resta da região de Donetsk, que é marcada aqui com uma cor mais escura no mapa. Vamos agora continuar em direção à cidade de Siversk, porque aqui tivemos mais alguns ajustes no mapa e nós sabemos que as forças russas já conquistaram totalmente esta cidade há alguns dias atrás. Tivemos provas visuais disso, com soldados russos a erguer bandeiras em todos os locais desta cidade, mas os ucranianos, na verdade, sem terem posições fortes, sem ter trincheiras nem fortificações nesta região, foram obrigados a recuar até às vilas de Rizhnivka, Kaliniki e Krivaluka, porque aqui é o sítio mais próximo onde de facto os ucranianos podem parar e organizar a sua defesa. E por isso os russos aproveitaram esta situação a seu favor e enquanto os ucranianos estavam a recuar, decidiram avançar mais. E já tivemos relatos de várias fontes, inclusivamente fontes neutras, a confirmar estes avanços por parte dos russos. Contudo, não temos para já provas visuais que confirmem estas conquistas todas por parte dos russos. Mas na verdade eu posso recuar o mapa alguns dias atrás para nós vermos como a situação se estava a desenvolver. E no dia 12 de dezembro tivemos a confirmação oficial que os russos conquistaram esta cidade de Siversk. E dia após dia fizemos estas alterações que ainda não foram confirmadas. Além disso, os ataques com drones do tipo FPV à logística e aos veículos das forças armadas ucranianas prosseguem. Tivemos vários publicados ao longo desta região toda. Mas vamos continuar porque aqui mais do norte temos atualizações interessantes. E na verdade, da direção de Borova tivemos algumas fontes a relatar avanços por parte da Rússia aqui na região mais ao sul, mas ainda assim a norte da vila de Novoselivka. Mas mais uma vez não tivemos provas visuais disso. Contudo, os russos começaram a dar um ênfase maior com os seus ataques com drones do tipo FPV às vilas de Krimki, de Karovyar e de Alexandriivka. E por isso, de facto, os russos estão a tentar desenvolver uma ofensiva nesta região e, na verdade, esta ofensiva vai servir para cortar a logística dos ucranianos que passa exatamente por esta região do sul em direção à própria cidade de Borova. Além disso, mais avanços foram relatados na porção mais ao norte e, segundo algumas fontes, os russos conseguiram cercar operacionalmente os ucranianos que se encontram na vila de Boguslavka, mas não temos confirmação visual para isso, mas a verdade é que esta direção recebeu um foco grande de ataques por parte da Rússia nas últimas horas. E por isso, algo importante deve-se estar a desenvolver nesta região. E muito provavelmente a Rússia também está a tentar melhorar as suas posições de negociação.
Vamos continuar e agora vamos em direção à cidade de Kupiansk e aqui temos o contrário, que são os ucranianos a tentar melhorar as suas posições na mesa de negociações. E aqui tivemos já algumas fontes pró-russas que confirmaram avanços por parte dos ucranianos nesta porção central da cidade de Kupiansk e, por exemplo, uma fonte pró-russa referiu que a atual configuração do mapa está desta forma. E a única coisa que está a assegurar os russos nesta direção são os territórios que se localizam aqui mais ao norte. Porque, na verdade, caso os ucranianos tenham forças e consigam conquistar todos estes territórios e cortar o suprimento dos russos por esta direção aqui, a verdade é que as forças russas vão ter de recuar desta cidade de Kupiansk para a porção a leste do rio que divide esta cidade. Por isso, vamos ficar a aguardar a ver se os ucranianos de facto possuem essas forças todas, se possuem essa capacidade de efetuar isso, mas também estaremos atentos a ver se a Rússia também lança algumas reservas nesta direção, de modo a assegurar a logística aqui pelo norte para não recuarem desta porção desta cidade. E desta região, nas últimas horas recebemos não só ataques efetuados por parte dos ucranianos com alguns drones do tipo FPV, mas também por parte dos russos que atacaram a logística dos ucranianos aqui mais atrás e até mesmo alguns veículos que estavam a participar nestas contraofensivas contra a cidade de Kupiansk. Vamos aqui mais ao norte, a Kharkiv, em direção à cidade de Volchansk, e daqui não tivemos nada de novo registado nas últimas 24 horas, apenas ataques regulares por parte das forças russas. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!